tarde, oitavo ano. Vamos à nossa aula de hoje, gente. Segunda-feira não foi possível gravar vídeos porque o meu celular, a memória dele é pouca. Então eu não gravo no meu celular, eu gravo no celular da minha filha. Então ela foi para Belém, uma consulta, ela foi com o meu esposo, uma consulta, e já chegaram tarde, mais de 4 horas. Daí não deu tempo eu gravar o vídeo, mas essa aula eu vou repor, viu? Eu vou repor essa aula, nem que seja sábado, mas eu vou repor a aula de segunda. Agora, terça-feira, foi por conta que aconteceu uma tragédia com uma sobrinha minha, mãe do Rio, né? Assassinaram e foi terça-feira, ela faleceu terça-feira de manhã, mas estava no Metropolitano, aconteceu domingo, mas ela veio falecer terça-feira, pela manhã. E já na parte da tarde eu saí daqui 1h30 mais ou menos, fui para a Mãe do Rio e só retornei ontem, já quase 5 horas da tarde, tá, gente? Então a aula de segunda-feira, tá? Ela vai ser, eu vou repor. Não vou repor a aula de terça, por conta que era um direito meu, era pessoa da família, né? E bem próxima. Foi assim uma coisa muito triste que aconteceu na nossa família, que nunca tinha acontecido. Ela tinha apenas 13 anos e foi morta dentro do quarto dela. E foi uma tragédia, tá? Então, por conta disso que não foi gravado os vídeos de terça-feira, ok, gente? Hoje a nossa aula é redação, autobiografia, na página 168, tá? Então, você vai ler a seguir um trecho de autobiografia. Em sua opinião, o que leva uma pessoa a escrever uma autobiografia? O indígena Daniel Munduruku relata no trecho do texto a seguir as memórias de sua infância e o início da adolescência na aldeia. Observe as imagens e imagine quais semelhanças e diferenças pode haver entre as memórias dele e as suas. Menino quase homem. Sempre gostei de andar sozinho. Me dava preguiça andar em grupo. Eu gostava de falar com as árvores e com minha cutia de estimação. Também gostava de chupar manga no pé. Quando o fim do ano ia se aproximando e as mangueiras começavam a florir, um sorriso avançava no meu rosto. Tão logo elas amadureciam, eu corria para o quintal de casa e ia me empanturrar com elas. Levava sempre uma cuia com farinha de mandioca. Sentado num galho, eu ficava um tempão contemplando a beleza da árvore que se espalhava pelo quintal. Em seguida, apanhava o que eu achava suculenta e a devorava, tomando o cuidado de guardar o caroço, que depois transformaria em personagens para as minhas brincadeiras. Acontece que numa aldeia é difícil ficar sozinho. A vida comunitária é exigente.
Crianças pequenas estão sempre na mira dos adultos. Não se pode sair perambulando sem cuidado. É preciso que haja um adulto que nos ensine por onde devem andar nossos passos, para onde nossos olhos devem mirar, para que lado nasce ou se põe o sol. São dicas importantes. Caso um dia a gente se veja sozinho neste mundo de meu Deus. Também não se pode esquecer que a criança não tem muito senso de direção e de repente pode ser atraída para um local perigoso. Caminho de onças e surucucus. É muito fácil virar alimento de caçadores famintos. E é bom não esquecer que se nós humanos precisamos caçar para comer, os animais também precisam. Eu ouvi relato dos adultos sobre crianças engolidas vivas por uma sucuri. Não sei se era verdade, mas que funcionava com a gente, funcionava. Lembro que me aborrecia um pouco essa coisa de ser vigiado o tempo todo. Eu nasci meio torto. Acho que era porque não gostava da interferência de ninguém nas minhas coisas. Claro que sempre gostei de meus pais e parentes em geral, mas eu nasci com o defeito da solidão. E ainda que eu não pudesse andar sozinho, eu convenci a minha mãe de ficar o mais distante possível, para que ela não ouvisse as minhas conversas com minha cutia e com os amigos invisíveis que eu inventava. Ou será que eles é que me inventaram para brincar comigo? Nessa época eu já era um meninote, um rapazinho que estava crescendo. Eu até usava isso contra a vigilância cerrada de minha mãe, mas ela alegava que quando chegasse a hora de eu ficar sozinho de verdade, iria chamar por ela. Era, portanto, para eu aproveitar o que podia agora, para não me arrepender depois. Lembro que eu ia para a escola um pouco a contragosto, porque isso me obrigava a conviver com pessoas que eu não conhecia direito e que às vezes me humilhavam porque eu era da floresta. Muitas vezes ficava alheio ao que acontecia ao meu redor, simplesmente porque ficava imaginando as peripécias que eu faria quando estivesse na folga. Não poucas vezes a professora puxou minha orelha por conta da distração. É que ela perguntava coisas para mim e eu estava voando para lugares mais gostosos. Fiquei de castigo muitas vezes por causa disso. Minha mãe foi chamada à escola também tantas vezes que até já sabia o que havia acontecido. Meu filho, você tem de prestar mais atenção. Escola é que nem floresta. Você tem de prestar mais atenção. Escola é como floresta. Se você ficar desatento, a onça vem e pega você. Deixe para pensar na brincadeira na hora de brincar. Fique atento. O melhor caçador é aquele que sente o cheiro da caça quando ela está longe. Escola é lugar de aprender e os professores sabem ensinar, mas também sabem castigar. Isso que é mãe, né? Minha mãe era uma mulher sábia, conhecia bem as outras mulheres. Segui o conselho dela e nunca mais fui castigado. Tratei a escola como quem vai para a caçada.
sempre atento, sempre esperto, sempre ligado. Nunca mais pensei em traquinagem na hora da aula. Depois dela, eu aprontava quase sempre, sozinho, sozinho, sozinho. Caçador bom tem que saber fazer silêncio, disse meu pai. Silêncio tem que nascer na cabeça e não na boca. Silêncio de boca é fácil. Silêncio de pensamento é difícil, disse meu avô. É preciso prender o pensamento no alto da cabeça, porque essa é a única maneira de estar inteiro, pleno, completo em um lugar. Quando o pensamento está desgarrado, são os alvos fáceis dos outros seres que não nos querem como alimento. É bom nunca esquecer disso, disse vovô. Eu nunca mais esqueci. Quando cresci, mais um pouco comecei a ser treinado para ser um caçador. Função básica para um homem viver bem em nossa aldeia. Também condição para se arranjar uma mulher para casar e ter muitos filhos com ela. Mulher não gosta de homem preguiçoso e nem de quem anda muito sozinho. Sozinho. É preciso saber viver em comunidade. A aldeia é uma grande comunidade que não pode ser desprezada nem desprotegida. Depois que me tornei um menino quase homem, descobri que não é bom viver só. A natureza não vive só. Ela tem muitas companhias e convive bem com elas. Tudo é duplo, triplo, quádruplo, múltiplo, sem deixar de ser uma unidade. Comunidade. Muito bem. Lindo texto, né? Então, você vai ler esse texto 2, 3, 5 vezes, se for possível, para você entender, tá? Porque depois disso vai ter um trabalho avaliativo, tá? Sobre a autobiografia. Então, o estudo do texto. O que você imaginou antes da leitura da autobiografia foi confirmado? Aquilo que você imaginou que o texto ia relatar foi confirmado ou não? Eu pensei que era uma coisa e foi outra, tá? 2, 2 linhas. Por que o autor gostava de estar sozinho quando criança? Tem tudo no texto, tá? 3. Copie o trecho do primeiro parágrafo que demonstra o que o autor gostava de fazer enquanto estava sozinho. 3 linhas. 4. Releia o trecho a seguir. Acontece que numa aldeia é difícil ficar sozinho. A vida comunitária é exigente. Crianças pequenas são sempre na mira dos adultos. Não se pode sair perambulando sem cuidado. É preciso que haja um adulto que nos ensine para onde devem andar nossos passos, para onde nossos olhos devem mirar, para que lado nasce ou se põe o sol. São dicas importantes, caso um dia a gente se veja sozinho neste mundo de meu Deus. Por que o autor afirma que em uma aldeia é difícil ficar sozinho? 3 linhas. B. O que os adultos ensinavam às crianças? 2 linhas. C. Sabendo que esse texto apresenta o cotidiano de crianças indígenas, qual é a importância dessas orientações? 3 linhas. D. Que sentido a repetição das palavras destacada no trecho expressa? A. Na primeira ocorrência, reforça a ideia do autor de gostar de ficar só. Na segunda, de ficar só.
Na segunda, dá a ideia de que é preciso ficar sozinho. B. Na primeira ocorrência, reforça a ideia de que é difícil ficar sozinho de verdade na aldeia. Enquanto na segunda, dá a ideia de realmente não se ter ninguém no mundo. Quinta, releia o trecho abaixo. Eu ouvi relatos dos adultos sobre crianças engolidas vivas por uma sucuri. Não sei se era verdade, mas que funcionava com a gente, funcionava. Qual era a intenção dos adultos ao falar sobre crianças engolidas vivas por uma sucuri? 2 linhas. B. O que esse exemplo representa? A. Ele reitera a importância dos adultos na formação das crianças indígenas, já que elas correm risco por não ter muito senso de perigo. Ou B. Ele reafirma a importância das histórias inventadas pelos adultos a fim de criar medo nas crianças. Sexta, o que significa a afirmação? Eu nasci meio torto. Copie assinale a alternativa correta. Que ele nasceu com certo tipo de deficiência e por isso gostava de andar só. B. Que por preferir ficar sozinho a ficar em comunidade, ele nasceu diferente das demais pessoas que conviviam com ele. Sétima, porque o aborrecia o fato de ser vigiado o tempo todo. O que isso revela sobre sua personalidade? 4 linhas. 8. Que expressão o autor utilizava para justificar a mãe que podia andar sozinho? O que essa expressão significava para a comunidade? 3 linhas. 9. Responda as questões a seguir sobre a relação do menino com a escola. Por que o menino ia à escola a contragosto? 3 linhas. B. O que o fato dele não gostar da escola e das pessoas fazia com ele? 4 linhas. 10. Releia o trecho a seguir. Meu filho, você tem de prestar mais atenção. Escola é que nem floresta. Se você ficar desatento, a onça vem e pega você. Deixa para pensar nas brincadeiras na hora de brincar. Fique atento. O melhor caçador é aquele que sente o cheiro da caça quando ela está longe. Escola é lugar de aprender. E os professores sabem ensinar, mas também sabem castigar. A. Por que esse trecho está entre aspas? 2 linhas. B. A mãe comparou a escola com qual ambiente? 2 linhas. C. Qual teria sido a intenção da mãe ao utilizar esse elemento em comparação com a escola? 3 linhas. D. Que expressão é responsável por estabelecer essa comparação? 2 linhas. E. Essa expressão poderia ser substituída por qual palavra, sem alteração de sentido? 2 linhas. F. O que se pode concluir da afirmação: o melhor caçador é aquele que sente o cheiro da caça quando ela está longe? A. Que um bom aluno é aquele que toma cuidado antes de receber o castigo. B. Que o bom aluno é aquele que está sempre atento e estuda com frequência antes mesmo de ser cobrado. G. O que essa fala revela sobre a mãe? 2 linhas. 11. O que aconteceu com o menino depois de seguir o conselho da mãe? Quais atitudes ele tomou? 2 linhas. 12. Qual conselho de seu avô o menino nunca esqueceu?
De que outra maneira podemos entender essa orientação? Precisamos manter o foco em nossos objetivos, senão as pessoas que nos querem mal farão com que desistamos deles. B. Quando não silenciamos os nossos pensamentos, atingindo nossos objetivos com facilidade. 13. Nesse texto, o autor apresenta conselhos que recebeu de sua mãe, pai e avô. O que eles revelam em relação à educação indígena? 4 linhas. 14. Releia o seguinte parágrafo. Depois que me tornei um menino, quase homem, descobri que não é bom viver só. A natureza não vive só. Ela tem muitas companhias e convive bem com elas. Tudo é duplo, triplo, quádruplo, múltiplo, sem deixar de ser uma unidade. Comunidade, unidade, comum, unidade, comunidade. A que conclusão o autor chegou? 2 linhas. B. Que mudança entre esse pensamento e o do começo do texto? Por que ocorreu essa mudança? Deixem 2 linhas. C. De acordo com o autor, qual é a importância da vida em comunidade para os povos indígenas? 3 linhas. 15. Releia o trecho a seguir. Sempre gostei de andar sozinho, me dava preguiça andar em grupo. Eu gostava de falar com as árvores e com minha cutia de estimação. Também gostava de chupar manga no pé. Quando o fim do ano ia se aproximando e as mangueiras começavam a florir, um sorriso avançava no meu rosto. O que ele quis dizer com a expressão destacada? 2 linhas. B. Que outra interpretação essa expressão pode dar àqueles que não a conhecem? 2 linhas. Releia os trechos abaixo. Sempre gostei de andar sozinho, me dava preguiça andar em grupo e ainda que eu não pudesse andar sozinho. Porque em autobiografias, em que tempo? Deixem 3 linhas. B. Porque em autobiografia os verbos aparecem majoritariamente no pretérito? 2 linhas. 17. Releia mais um trecho da autobiografia para responder as questões. Minha mãe era uma mulher sábia, conhecia bem as outras mulheres. Segui o conselho dela e nunca mais fui castigado. Tratei a escola como quem vai para a caçada, sempre atento, sempre esperto, sempre ligado. Nunca mais pensei em traquinagem na hora da aula. Depois dela, eu aprontava quase sempre sozinho. As formas verbais destacadas estão flexionadas em que número e pessoa? 2 linhas. B. Por que isso é recorrente no gênero autobiografia? 2 linhas. 18. Como você viu, esse texto é uma autobiografia, gênero textual em que uma pessoa relata os acontecimentos mais marcantes da vida dela. A. O que pode ter motivado Daniel Munduruku a escrever uma autobiografia? 2 linhas. Nesse gênero, o autor costuma apresentar os fatos em ordem cronológica. Por que isso acontece? 2 linhas. Leia o título e a linha fina da notícia e responda as questões. Crianças e jovens indígenas pedem uma educação que preserve sua cultura. Depois de muitas denúncias de bullying, os pequenos indígenas que atualmente dividem uma escola com brancos
evitam ir ao local com seus adereços típicos. Com base na linha fina, podemos afirmar que a notícia se relaciona com qual fato apresentado da autobiografia lida? 3 linhas. B. Os fatos relatados na autobiografia e na notícia aconteceram na mesma época? Justifique sua resposta. 2 linhas. C. O que isso revela em relação à condição dos indígenas nas escolas regulares? 2 linhas. Em sua opinião, que medidas podem ser tomadas para que situações de bullying, como as relatadas, sejam evitadas? 2 linhas. 3 linhas. 20. Quais foram suas impressões a respeito da autobiografia lida? Há algo nela que é semelhante à sua história? Comente, tá? Então, aqui está, depois nós vamos dar continuidade a essa autobiografia, né, gente? Vamos passar um trabalho avaliativo. Então, respondam a atividade de vocês, não deixem sem responder, tá? Vocês sabem, não sei se vocês já estão sabendo, os pais já foram à escola, que as aulas presenciais vão recomeçar, né, gente? E vocês vão precisar de pontos, ok? Então, respondam a atividade e enviem, tá? Então, gente, uma boa tarde a todos. Amanhã nós não temos aula, não tenho aula com o 8º ano. Um ótimo final de semana a todos. Abençoado final de semana. Ok? Boa tarde.